Meus irmãos, bom dia. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós bendizemos a Deus por esta manhã tão bela. O Senhor nos concede com vida, saúde e a oportunidade de nos reunirmos no nome de Jesus para o culto, para a adoração. E para a nossa meditação, irmãos, neste culto, nós vamos observar o Salmo de número 114. Abra sua Bíblia, por favor, e a mantenha aberta no livro dos Salmos, o de número 114, seguindo a série de estudos no livro dos Salmos. Salmo de número 114. A palavra do Senhor assim nos diz: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Irmãos, o salmo é curto, são 8 versos apenas. Então eu gostaria de fazer essa leitura mais uma vez, só que agora a uma só voz com a igreja. Eu convido você que faça essa leitura comigo, leiamos. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que nesse texto que acabamos de ler, texto inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, deixado na Escritura para a nossa edificação, que por meio dele agora, ó Pai, o Senhor ministre as nossas vidas, ó Deus, nos ensinando a verdade do Evangelho que precisamos, ó Pai, para uma vida correta, santa, íntegra e justa na Tua presença. Edifica-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós não sabemos quem é o autor deste salmo. Muitos dos salmos aparecem o nome de quem o escreveu. Por exemplo, aqui pertinho você vai encontrar no Salmo 110 que esse salmo é um salmo de Davi, o Salmo 110. Mas o 111, o 112, o 113, o 114 que vamos observar agora, o 115, o 116, nós não sabemos quem foi que escreveu. Mas certamente nós podemos afirmar que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque faz parte do cânon bíblico. Está aqui, é palavra de Deus falando ao nosso coração. O Salmo 113, que nós observamos no domingo passado, e foi exposto aqui, foi pregado aqui pelo evangelista Sérgio. Então, desde o Salmo 113 até o Salmo de número 118, nós temos louvores a Deus. E esses louvores a Deus, que compreendem o Salmo 113 que compreende o Salmo 113 até o Salmo 118, eles são chamados como Halel egípcio. E Halel em hebraico significa louvor. Então, veja, o Salmo 113, o 114, o 115, 116, 117 e 118, todos esses salmos são Halel, são salmos em louvor a Deus.
Especialmente o Salmo 113, que foi o da semana passada, ou do domingo passado, e o Salmo 114, que vamos observar agora, eles eram entoados em louvor a Deus, especialmente na celebração da Páscoa. Lembrando que para os judeus, a Páscoa lembrava a celebração, eles celebravam a Páscoa como ato de relembrar a libertação que Deus concedeu ao povo dele da escravidão do Egito. Então, para os judeus dos dias de Jesus, quando esses hinos aqui eram entoados, eles os entoavam a Deus em louvor, Halel, e o faziam especialmente por ocasião da Páscoa. O que significa que há uma grande chance de Jesus, o nosso Senhor, juntamente com os discípulos, terem entoado a Deus o Salmo 113 e o Salmo 114, quando estavam reunidos no cenáculo, na quinta-feira, quando Jesus estava ali reunido com os discípulos. Na ocasião eles comeram pão, eles tomaram cálice, Jesus lavou os pés dos discípulos, você vai encontrar isso a partir do capítulo 13 do Evangelho de João. Então há uma grande chance de que esse hino, que esse salmo que você e eu acabamos de ler a uma só voz, possa ter sido um hino de louvor a Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, entoaram em louvor ao Pai. Então, se isso aconteceu de fato, é para nós um santo privilégio. Nós temos acesso hoje, nesse domingo pela manhã, a esse texto e podermos meditar nele, entendendo que o nosso Salvador entoou esse hino em louvor a Deus o Pai. Esse salmo é maravilhoso, irmãos, e nós podemos então observá-lo por meio desse pano de fundo. É um salmo de louvor a Deus, um salmo para os judeus, entoado por ocasião da Páscoa, em que eles relembravam a libertação lá do Egito de toda aquela escravidão. É esse o pano de fundo que envolve então esse salmo. E há três questões aqui que eu quero observar com a igreja. Em primeiro lugar, esse salmo vai nos falar sobre mudança. Os dois primeiros versos deste salmo nos falam sobre mudança, sobre transformação. Mais uma vez, volte os seus olhos para a Escritura. Versos 1 e 2 estão dizendo assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou seu santuário e Israel o seu domínio. O salmista está relembrando exatamente o Êxodo, aquela que eu já citado aqui, libertação da escravidão no Egito. E o salmista, embora nós não saibamos quem seja ele, na sua mente, no seu coração, ele tem essa ação poderosa de Deus, de libertar o povo da escravidão lá no Egito, tornar esse povo um povo livre do jugo de Faraó. O salmista, quando escreve os versos 1 e 2, ele tem na sua mente esse ato poderoso de Deus como um ato maravilhoso de livramento da parte de Deus para o seu povo. Como é que o povo de Deus foi parar no Egito, pastor? Lembremos-nos do livro de Gênesis. Jacó tem 12 filhos, e um desses filhos, José, é vendido pelos irmãos como escravo, e José vai parar no Egito. A história nós conhecemos. No Egito, Deus faz José prosperar. Deus usa José para guardar a nação do Egito e, consequentemente, o mundo daquele tempo. São 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fome, a família de Jacó, sem saber que José estava vivo, vai ao Egito procurar comida, e agora eles têm ali acesso a José. E depois a família de Jacó desce toda para o Egito e recebe os cuidados daquele irmão que foi traído pelos seus demais irmãos. Essa é a história da providência de Deus preservando o seu povo. E o povo de Deus, a família de Jacó, o pai de José, chega todo aquele povo, 70 pessoas lá no Egito. E eles começam a viver ali e começam a crescer, como Deus havia prometido a Abraão, que faria daquele povo uma grande nação. E o povo cresce e se multiplica. Muitos anos se passam e agora levanta-se um faraó que não conheceu a José e que começa então a subjugar o povo de Deus. 430 anos depois que Jacó desce com a sua família para o Egito, esse povo está vivendo em sofrimento, porque eles estão agora debaixo do jugo da mão de Faraó. Eles chegam lá como uma terra de bênçãos e prosperidade e são preservados por Deus.
Mas mais de 4 séculos se passam, esse povo cresceu demais, é uma ameaça para o Egito, e agora eles são subjugados. E esse povo começa a clamar a Deus por livramento, e Deus os ouve, Deus os atende, e prepara um servo dele, no próprio Egito, por 40 anos, dentro da casa de Faraó, Moisés. Depois Deus tira Moisés de lá, e põe Moisés 40 anos como pastor de ovelhas, literalmente. E aos 80 anos de idade, por meio de uma sarça ardente, de um arbusto que pegava fogo e não se consumia, Deus fala com Moisés, envia Moisés de volta ao Egito, para que ele agora, com Arão seu irmão, sejam usados por Deus para tirar o povo de Deus de lá. Estou resumindo para você o que nós encontramos no livro de Gênesis e no livro do Êxodo. E agora, o salmista tem isso em mente. Toda essa história que, resumidamente, eu contei para você aqui. E ele olha para essa manifestação do poder de Deus, para essa obra de Deus de libertar o seu povo da escravidão do Egito, e isso enche o seu coração, porque ele está celebrando a Deus, lembre-se, em louvor pelo que Deus fez. No Egito, esse povo viveu, na maior parte do tempo, nós já dissemos aqui, como escravos. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, seu servo, o pai da nação de Israel. Em Gênesis, capítulo 15, nos versículos 13 e 14, muitos anos antes do povo de Deus descer para o Egito, Deus já tinha dito a Abraão o seguinte, Gênesis 15, 13 e 14, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E você pode olhar para o Salmo 114, de um povo de língua estranha, o verso 1 está dizendo isso. Deus ainda disse mais a Abraão, lá em Gênesis, e será o seu povo, a sua posteridade, será reduzida à escravidão, ao sofrimento, e será afligida por 400 anos. Olha como Deus é maravilhoso. Não se havia nem ideia de que um dia Jacó teria um filho chamado José, que iria para o Egito, vendido por seus irmãos como escravo. Mas muitos anos antes disso, Deus já estava anunciando a Abraão que o seu povo um dia, os seus descendentes, os filhos de Abraão, iriam para uma terra de língua estranha, para uma nação difícil para eles, onde eles viveriam 400 anos como escravos. Mas nessa palavra que Deus disse a Abraão, ele também disse assim, Gênesis capítulo 15, verso 14, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E Deus faz uma promessa a Abraão, e depois sairão com grandes riquezas. E como é que o povo de Deus, liderado então por Moisés e Arão, sai do Egito? Depois da última praga, a morte dos primogênitos, o povo sai às pressas. Mas antes de sair às pressas, o que eles fizeram? Eles celebraram a Páscoa. Eles mataram o cordeiro, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das casas, eles comeram ervas amargas. E quando o anjo de Deus passou, a Páscoa é o pechar, é o passar por cima. Quando o anjo de Deus veio, ele passou por cima da casa do povo de Deus que havia o sangue na porta. Mas na casa dos egípcios, ou nas casas dos egípcios não havia marca de sangue na porta. Não havia a marca do Cordeiro de Deus. Então a morte chegou para os egípcios. E diante daquela coisa horrenda de tanta morte, os egípcios então expulsam os hebreus. E o povo de Deus sai. E eles saem levando, nós podemos dizer, os presentes, os bens dos egípcios. Porque os egípcios dão o ouro, aquilo que eles tinham de mais precioso para o povo de Deus. Falam assim, saiam logo, toma aqui os nossos bens. Levem tudo, mas saiam daqui. Deus cumpriu em cada detalhe a promessa que ele fez a Abraão. Tem Páscoa no meio disso aqui. Tem louvor envolvido em tudo isso aqui. E agora o salmista, tantos anos depois, está lembrando disso. Ele tem na mente que o Deus de Abraão é fiel. Ele cumpriu as suas promessas e de fato libertou o seu povo. E o verso 2 vai dizer que isso aconteceu de maneira tal que eles agora chegam em Judá e Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O que o autor está dizendo para nós no verso 2 do Salmo 114? Que eles saíram da terra do Egito como escravos, e agora em Judá ou na terra de Israel eles são um povo livre.
Eles viveram como pobres, escravizados e necessitados lá no Egito, mas agora eles chegam em Judá, em Israel, na terra da promessa, e eles estão ricos, eles possuem bênçãos, porque Deus prometeu assim. Lá eles viveram entristecidos. Agora, aqui na terra da promessa, eles estão enriquecidos e supridos pela providência de Deus. E é maravilhoso que tanto a escravidão no Egito, quanto agora a libertação, a vida que eles terão em uma nova terra, a terra prometida, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Não foi novidade para Deus quando esse povo desce para o Egito. Não foi novidade para Deus quando esse povo começou a ser julgado pelo peso da mão de Faraó, ou subjugado pelo peso da mão de Faraó. Deus já havia determinado que tudo isso acontecesse. A promessa foi feita a Abraão muitos anos antes. E tudo isso agora, nós entendemos, estava debaixo do controle de Deus. E o salmista entende isso pela perspectiva da soberania de Deus. E agora, então, ele vai falar dessa mudança maravilhosa. Nós vivemos um tempo como escravos, mas um dia Deus tirou Israel do Egito, verso 1. Ele tirou a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. E com isso, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Olha que mudança maravilhosa. Mas essa mudança na mente do salmista não é apenas de status, de escravo para livre, ou uma mudança geográfica, de local, do Egito para Canaã, para a terra da promessa. Essa mudança aqui traz consigo um significado espiritual que tem a ver diretamente com a minha vida e com a sua hoje, tantos anos depois. Porque em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro da Páscoa, em Jesus aconteceu uma mudança maravilhosa na minha vida e na sua. Nosso status foi transformado, porque por causa do pecado, nós éramos tidos como inimigos de Deus. Mas por causa de Jesus, que derramou o seu sangue como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Qual é o nosso status hoje, irmãos? Nós somos chamados de filhos de Deus. E a mudança nós podemos dizer também que é de local, espiritualmente falando. Porque o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Colossenses que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, essa mudança que acontece com o povo de Deus, do Egito para a terra prometida, e é motivo para que Deus seja louvado no período da Páscoa pelos judeus, é motivo para que eu e você diariamente louvemos ao Senhor, porque essa mudança ocorreu também conosco. Hoje, por causa da obra de Cristo na cruz em nosso favor, somos o povo do santuário, como diz o verso de número 2. Como assim povo do santuário? Nós moramos na igreja, no santuário, nós habitamos aqui? Não. Mas quando se refere ao povo como povo do santuário, somos o povo santificado por Deus. E somos também um povo que vive livre da escravidão do pecado e agora estamos sob o domínio, sob o senhorio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É o que o verso 2 está dizendo. Judá se tornou seu santuário, Israel o seu domínio. Nós somos o povo no qual o Espírito Santo de Deus agora habita. Nós somos o santuário onde o Espírito Santo de Deus veio fazer morada. E somos o povo que vive debaixo do domínio de Deus. Nós pertencemos a Deus. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que foi o preço pago por nós na cruz do Calvário. Olha que coisa extraordinária o Salmo está nos dizendo. Assim como o sangue do Cordeiro que marcou os umbrais das portas dos hebreus e eles receberam o livramento da morte. O sangue de Cristo hoje é o que nos identifica como povo livre do pecado e povo que pertence exclusivamente a Deus. Nós somos comprados pelo preço do sangue de Cristo Jesus. Essa é a primeira questão que o Salmo nos apresenta. Mudança. Uma transformação o Senhor operou na nossa vida. E o Salmo nos chama então a fazer o quê? Halel. Louvemos a Deus por isso. A segunda questão que o Salmo vai nos apresentar está nos versos 3 a 6. E aqui, o salmista agora, depois de falar sobre essa mudança maravilhosa, ele vai falar sobre os sinais, sobre as maravilhas que Deus operou no meio do seu povo. Veja os versos 3 a 6. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges?
E tu, Jordão, para tornares atrás, montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Veja que agora, nos versos que acabamos de ler, de 3 a 6, o salmista traz à sua mente outros motivos para louvar a Deus. Além da mudança, ele também vai louvar a Deus pelos sinais, pelas maravilhas que Deus operou. O salmista relembra então os poderosos feitos de Deus, ou os poderosos sinais de Deus, realizados em favor do seu povo. E há duas demonstrações extraordinárias do poder de Deus aqui. E elas estão relacionadas à natureza, o que é muito importante a gente frisar. Há dois elementos aqui importantes ligados à natureza. Primeiro, verso 3, o mar viu isso e fugiu. Como assim? O mar viu o quê? O mar testemunhou o livramento que Deus concedeu ao seu povo. Lembre-se, quando o povo de Deus está saindo do Egito, liderado por Moisés e Arão, eles agora têm um grande desafio. O que tem diante desse povo? O mar vermelho. E agora eles estão diante daquele mar. Faraó segue no encalço desse povo para destruí-los. E a única coisa que eles têm a fazer é confiar em Deus. Qual é a ordem de Deus a Moisés? Toca a água com um cajado. E Moisés obedece. E o que acontece com o mar? Literalmente o mar se abre. Veja, o salmista traz isso agora. O mar viu o povo de Deus e fugiu. E há um outro sinal aqui que ele vai também narrar. No verso 3 ele ainda vai falar sobre o rio Jordão. O Jordão tornou atrás. Sinal operado por Deus quando o povo estava para entrar na terra prometida, 40 anos depois que Deus tinha feito o mar vermelho se abrir. Você vai encontrar isso em Josué, capítulo de número 3. Isso é maravilhoso. Os dois elementos que o salmista traz à mente agora, os dois sinais do poder de Deus estão ligados à natureza. Primeiro, no início da caminhada, quando Deus acabou de libertar o povo da escravidão do Egito, Deus fez o mar se abrir. 40 anos depois, o povo caminhando pelo deserto está prestes a entrar na terra da promessa. Deus opera um outro sinal por meio da natureza que também envolve água. Deus para o rio Jordão, na época de maior cheia, Deus faz cessar a correnteza. A nossa cabeça fica tentando imaginar isso. É como se caísse a ponte aqui do rio Paranaíba e de repente alguém com uma ordem apenas falasse assim: a água vai parar agora de correr. E uma barragem espiritual se coloca ali. E daquela barragem para baixo não vai correr mais água. Da barragem para cima o rio começa a se acumular, como se fosse uma barragem de hidrelétricas como a gente vê pelo Brasil afora. Isso aconteceu tão somente pela palavra de Deus. E o que o salmista tem em mente agora? Na mente do salmista ele está entendendo que quando o povo começou a caminhada, Deus fez um sinal, Deus abriu o mar. Quando o povo está encerrando a caminhada para entrar na terra da promessa 40 anos depois, Deus faz o rio se conter na sua correnteza. O rio para o seu curso normal. Sabe o que o salmista está trazendo à memória aqui? Que desde a saída do Egito até a entrada do povo em Canaã, Deus cuidou deles. E esses sinais acontecem no início da caminhada e no final, justamente para deixar isso muito claro. Que Deus cuidou daquele povo. Como foi que Deus cuidou? A título de exemplo. Deus fez outras coisas maravilhosas, mas eu quero citar 3. Êxodo, capítulo 16, fala que Deus enviou o maná, o pão do céu, para alimentar aquele povo por todo aquele tempo. Êxodo, capítulo 17, diz que Deus fez brotar água da rocha em Refidim. E o texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, vai dizer que ao longo da caminhada, a roupa não envelheceu no corpo e a sandália não se desgastou no pé. O que significa que sapateiro, estilista e costureiro em Israel não tinha nem o que fazer. Porque por 40 anos a sola do sapato, da sandália, não desgastou. E a roupa não rasgou. Desde que Deus abriu o mar para o povo passar, até o dia em que ele interrompeu o curso do rio Jordão. Ele cuidou do povo assim, dando pão para o povo comer, trazendo a água para saciar a sede do povo e cuidando das vestimentas. Eu estou citando só as coisas básicas. Será que Deus não cuida de nós? Será que Deus não é o Deus da providência que todos os dias nos dá o pão, a água e as vestes?
Foi o que Jesus exortou as pessoas a fazerem em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos. Deus cuida dos pássaros. Deus cuida do lírio do campo, quanto mais de vós outros, homens de pequena fé. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabia qual a necessidade do povo na caminhada. E o salmista ainda vai continuar falando dos sinais de Deus na natureza, versos 4 e 6. Ele vai falar sobre os montes e as colinas. Montes e colinas aqui representam firmeza, resistência, aquilo que é inabalável. O que o salmista está nos ensinando? Que diante da manifestação do poder de Deus em favor do seu povo, mesmo aquilo que parece ser inabalável, como montes e colinas, até essas estruturas da natureza estremecem diante do poder de Deus. Verso de número 7 fala sobre isso. Mesmo aquilo que aos olhos humanos parece inabalável, está ali afixado e nada faz sair do seu lugar, Deus com a palavra pode mudar. Irmãos, isso é maravilhoso, porque essa relação de Deus com a natureza aponta também para o Novo Testamento. Alguns dos milagres ou alguns dos sinais realizados por Jesus, o nosso Senhor, tinham relação justamente com a natureza, em virtude do propósito de revelar a divindade de Jesus. Como, por exemplo, quando Jesus está no barco com os discípulos, cansado, porque havia feito muitos milagres naquele dia, trabalhado o dia todo, falando sobre o reino de Deus, ensinando, curando pessoas. Jesus está no barco com os discípulos e Jesus está dormindo, mas o barco agora está no meio de uma tempestade. Os discípulos apavorados, mesmo acostumados, pelo menos boa parte deles, pescadores, mesmo acostumados com aquilo, acordam Jesus. Fala para ele: Senhor, nós vamos morrer. E Jesus acorda, e com uma palavra simples ele acalma a tempestade, tudo se faz bonança. Qual é a pergunta que vem ao coração dos discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses homens estão testemunhando o poder de Deus dentro daquele barco, por uma simples palavra dita por Jesus, e a natureza se aquieta. O que o Salmo está nos mostrando é que Deus é poderoso e o seu poder se mostra a nós por meio de sinais e maravilhas. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, esses sinais, todo esse poder está presente na pessoa de Jesus. É Ele quem tem poder para acalmar as tempestades. É Ele quem tem poder para tocar a pessoa leprosa, impura segundo a lei cerimonial, e curar. Ou ao ser tocado por uma mulher enferma com fluxo de sangue há 12 anos, fazer com que essa mulher receba cura. Ele quem tem poder para que com a sua palavra simplesmente chegue diante do túmulo de Lázaro, morto há 4 dias, já em estado de putrefação no seu corpo, e dizer para esse homem: vem para fora. Da mesma forma que Deus operou sinais e maravilhas para o seu povo lá no Êxodo, Deus o faz na pessoa de Jesus, ainda hoje. Quando nós estamos enfermos, no corpo ou na alma, é Jesus que traz alívio para aquele que está cansado. É Jesus quem vem para sustentar aquele que está desanimado na caminhada cristã. É Ele quem traz paz para o coração que está aflito. É Jesus que, espiritualmente falando, traz vida àqueles que estavam mortos, para você e para mim. Tudo isso agora nós encontramos na pessoa de Jesus. O Salmo nos falou sobre mudança, o Salmo nos falou sobre sinais, mas em terceiro e último lugar, esse Salmo vai nos falar agora sobre a reverência devida a Deus. O Deus que opera mudanças maravilhosas. O Deus que opera sinais extraordinários é digno de toda reverência. Versos 7 e 8 vão dizer assim: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O verso 7 diz: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Estremece aqui tem o sentido de tenham consciência de quem é Deus.
Na NVI, Nova Versão Internacional, esse verso 7, é traduzido assim: estremeça na presença do soberano, ó terra. E a Nova Bíblia Viva em português vai traduzir o verso 7 assim: toda a terra trema na presença do soberano, daquele que governa todas as coisas, daquele que foi contemplado pelo profeta Isaías, Isaías capítulo 6, assentado sobre um alto e sublime trono, governando todas as coisas. Ele governa tudo com a sua mão de poder e com a sua palavra também poderosa. E os salmos revelam isso. Por exemplo, Salmo 96, verso 9, o salmista diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Salmo 97, verso 5, derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Salmo 66, verso 4, prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, Halel, e salmodia o teu nome. Diante desse Deus que muda ou que transforma situações mais difíceis, diante desse Deus que opera sinais e maravilhas até mesmo na natureza, a terra agora se inclina reverentemente em adoração. Toda a criação está sob o domínio de Deus e se curva diante dele. A natureza reverencia o seu Criador. E o Salmo já mostrou isso para nós. O mar vermelho que ele mesmo abriu para o seu povo passar a pé enxuto. O rio Jordão para que seu povo atravessasse e conquistasse a terra. Os montes e as colinas onde a sua glória se manifestou, como por exemplo no Monte Sinai. O Monte Sinai tremeu e fumegou com a presença de Deus. Êxodo capítulo 19. Deus está preparando o ambiente, Deus está preparando o lugar para entregar a lei ao seu povo. E os 10 mandamentos são dados ao povo em Êxodo capítulo 20, mas em Êxodo capítulo 19, Deus prepara o ambiente para entregar a lei ao povo. E como é que Deus prepara o ambiente? O Monte Sinai treme, fumega com a presença de Deus ali, de maneira que as pessoas não podiam nem tocar o monte, nem mesmo se aproximar dele. E Êxodo capítulo 19, versículo 18, vai dizer assim: todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Agora, pensando nisso, no verso de número 7, o que o salmista diz? Não apenas o Monte Sinai, mas toda a terra onde está a glória de Deus deve tremer diante da presença daquele que é soberano. Meus irmãos, se mares, rios, colinas, montes e toda a criação em geral são chamados a reverenciar aquele que é soberano, que se dirá de nós, homens, seres humanos, que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Se toda a criação é chamada a reverenciar a Deus, curvando-se diante dele em adoração, o que se dirá de você e de mim, que somos a coroa da criação de Deus, aquilo que existe mais importante da obra das mãos de Deus? A nós Deus revelou a sua glória, em nós está a imagem e semelhança de Deus. Portanto, se mares, rios, colinas, montes são chamados a adorar a Deus, você e eu ainda mais. Nosso breve catecismo de Westminster, aquele que a gente aprende a conhecer e admirar lá na classe Nova Fé, na primeira pergunta, qual é o fim ou qual é o propósito principal para o qual o homem existe, responde assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Nós fomos criados ou chamados para adorar a Deus. E como a criação inteira, toda a natureza, você e eu somos convocados por Deus a reverenciá-lo e adorá-lo. Como o Senhor Jesus Cristo disse em João 4, fazemos isso em espírito e em verdade. Nós somos criados para isso. Porque se falharmos nesse propósito, ai de nós, ai de nós.
Se falharmos no propósito para o qual fomos criados, que é adorar a Deus, teremos um problema muito sério. E eu cito para você um autor que vai dizer assim: quando Deus vem em juízo e com poder, os habitantes da terra devem temer, porque serão os objetos de seu juízo. Nada pode ficar em seu caminho. Quando Deus vier novamente em Jesus para julgar o mundo na consumação, aqueles que não cumpriram com esse propósito de viver em adoração a Ele, receberão do seu juízo. E nada poderá impedi-los de receber do juízo de Deus. Salmo 98, versos 7 a 9, diz assim: ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Significa, irmãos, que cada vez que você e eu estamos talvez viajando pela rodovia de carro, ou que nós estamos na roça num feriado, e contemplamos a natureza, o pôr do sol, uma árvore cheia de frutos, cada sinal que a natureza nos dá é alertando o nosso coração de que nós precisamos nos curvar diante do senhorio do Senhor Jesus Cristo e adorar a Deus em espírito e em verdade. A natureza clama para que o homem se volte para Deus e o adore. Foi para isso que nós fomos criados. Eu quero concluir e aplicar essa mensagem olhando para o verso de número 8, que diz: o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O salmista encerra agora falando sobre outro sinal poderoso realizado por Deus diante dos olhos do povo ao longo da caminhada pelo deserto. Esse sinal aconteceu em Meribá. Números capítulo 20 vai falar sobre isso. O que aconteceu lá em Meribá, que nós encontramos sendo contada essa história em Números capítulo 20? Deus fez brotar muita água da rocha, água suficiente para que o povo e os animais pudessem beber. E agora o salmista traz isso para finalizar o salmo. A ideia aqui é nos mostrar que também estamos numa caminhada. Assim como o povo de Deus, Israel de Deus, saiu do Egito pela providência de Deus, livrando-os de lá e os conduzindo por 40 anos, dando pão, água e vestes para esse povo ao longo dos 40 anos, até que eles chegassem em Canaã, a terra prometida, a terra em que mana leite e mel, e ali eles puderam viver na presença do Senhor. Isso aqui é uma grande ilustração para a minha vida e para a sua, na nossa caminhada cristã até o dia em que seremos chamados à presença do Senhor. Você e eu estamos também caminhando, não pelo deserto, mas nós estamos numa jornada, nós também somos peregrinos. O povo de Deus, Israel de Deus hoje, é a igreja. Aqueles que creem e confessam a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Há na pessoa de Jesus uma aliança conosco, como havia também na presença ou na pessoa de Jesus, uma aliança para as pessoas dos seus dias. Uma nova aliança ele estabeleceu e ela continua valendo para hoje. Isso está citado aqui, porque o verso de número 7 fala: Deus de Jacó, é o Deus da aliança. Ele estabeleceu uma aliança com Abraão, com Isaac, seu filho, com Jacó, seu neto, e com toda a posteridade. E hoje nós somos descendentes de Abraão, não de sangue, mas espiritualmente falando. Porque o próprio Deus disse em Gênesis 12 que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa alcançou a igreja. A ponto de o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, no versículo 26 e no versículo 29, Paulo diz assim, Gálatas 3, 26, falando da igreja: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Gálatas 3, 29, Paulo vai dizer: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, assim como os descendentes de Abraão moraram 430 anos no Egito, e saíram de lá e foram cuidados, ou receberam dos cuidados de Deus pela caminhada, ao longo da caminhada de 40 anos, nós também, como descendentes de Abraão, a igreja, o povo que vive pela fé em Jesus, nós também estamos nessa jornada espiritual. O Senhor Jesus Cristo está conosco nessa peregrinação, nos suprindo as necessidades, todas elas.
João capítulo 6, Jesus Cristo diz que é o pão da vida. E todo aquele que tiver fome precisa ir a Ele para poder comer e ser satisfeito, ser saciado. No capítulo seguinte, João, capítulo 7, Jesus Cristo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O salmista termina dizendo: Deus converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. E assim, Ele saciou a sede do povo ao longo da caminhada no deserto. Hoje, você e eu, enquanto caminhamos rumo aos céus, estamos sendo supridos pelo pão da vida, que é Jesus. E pela fonte de água viva, fonte inesgotável, que tem água fresca, que é a pessoa de Jesus, o nosso Senhor. Qual é o convite de Deus para nós? Halel, louvor. Lá no Egito, ou quando saiu do Egito, o povo celebrou a Páscoa e louvou a Deus. O salmista, tantos anos depois, está pensando nisso, no contexto de Páscoa, louvando a Deus. Provavelmente Jesus e os discípulos, no contexto da Páscoa, celebraram e louvaram a Deus o Pai cantando esses mesmos cânticos, Salmo 113 e 114. Nós não vamos cantar o Salmo 113 e o 114 aqui, mas eu convido você a colocar-se de pé. Nós vamos entoar ao Senhor o hino Direção Divina, de número 163 do Inário Novo Cântico, que fala sobre Deus nos conduzindo como igreja ao longo da nossa caminhada nesse mundo. Vamos louvar a Deus. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguida sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. Tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. Grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontre em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela clareza com que a tua palavra fala ao nosso coração. Obrigado, ó Pai, pelas mudanças que o Senhor operou na vida do seu povo, o Israel antigo. Mudanças que continuam acontecendo na vida do Israel agora, a igreja, nós, o seu povo amado. Te agradecemos, ó Deus, pelos sinais poderosos que o Senhor realizou na vida do seu povo na antiguidade, por meio do mar que se abriu, do rio que se conteve, dos montes e colinas que estremeceram diante da sua presença.
E esses sinais continuam sendo demonstrados a nós hoje na pessoa de Jesus, que cura, que transforma, que liberta, que faz nascer de novo. E diante do Senhor, ó Pai, então, somos chamados à reverência, como a natureza, a criação. Somos chamados a nos curvarmos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus, é santo, é poderoso, é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não há outro Deus senão o Senhor. E nós queremos, ó Pai, dedicar a nossa vida tão somente ao Teu serviço, seja na igreja, na empresa onde nós trabalhamos, na escola, na faculdade, no nosso lazer. Que a nossa vida seja uma vida reverente, prostrada aos pés do Senhor, em tudo que nós fizermos, ó Pai. Nos ajude a viver para a glória do Teu santo nome. Faz isso, ó Deus, nós te pedimos isso no nome de Jesus, aquele que é o pão que nos alimenta, que é a água que sacia a nossa sede, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Salvador. Em nome dele nós oramos, amém. Povo de Deus, ide em paz, que o amor incondicional, maravilhoso de Deus o Pai, que a graça mais que abundante, transbordante, que se manifestou a nós na pessoa de Jesus, e que as ternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco aqui e com o povo de Deus nessa peregrinação, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém.